Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Oséias capítulo 2, versículo 14. Assim está escrito: portanto, eis que eu o atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Estaremos lendo mais uma vez. Portanto, eis que eu o atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Que Deus ministre essa palavra aos nossos corações através da sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu tive um professor no seminário que ele dizia algo bastante interessante. Ele dizia que o crente não pode viver sem prova. De imediato, esta palavra não ressoa nada agradável, não é? O crente não pode viver sem prova. E quando nós perguntávamos, como assim, professor? Ele explicava: crente sem prova não presta. O crente tem que viver na prova. Porque é na prova que o crente ora mais, é na prova que o crente jejua mais, é na prova que o crente lê mais a Bíblia, é na prova. E ele dizia que o cisne canta bonito, mas o momento em que o cisne canta mais bonito é no momento da dor. Assim é o cristão. É no aperto, é no acolcho de Jeová, na coça, como diz o carioca. Quando as coisas estão apertando, aí que a gente começa a olhar para os céus, recorrer ao trono de Deus. Quando as coisas estão muito boas, há grande tendência, sem generalizar e perdoe toda a redundância, mas a grande tendência é justamente esquecer de Deus, é justamente ignorar Deus, é justamente não buscá-lo com tamanha intensidade como deveria. Quando essas situações e circunstâncias acontecem, Deus nos atrai. Deus nos atrai. Deus nos atrai. Deus nos atrai para o deserto. E o tema dessa mensagem é atraídos para o deserto. Atraídos para o deserto. É interessante que o deserto é um lugar que não tem água, que não tem rio, não tem árvores, não tem frutos. O deserto não tem sombra. O deserto é um lugar de provações, é um lugar de privações, de aflições. E sim, o deserto é um lugar de sofrimento, mas o deserto é escola de Deus. O deserto é terapêutico, é pedagógico, é didático. Se Deus tem um propósito na sua vida, pode ter certeza que Ele vai te levar para o deserto. Deus levou Moisés ao deserto, Davi ao deserto, Elias ao deserto, todo o seu povo ao deserto, como se não bastasse. Até mesmo o seu próprio filho peregrinou 40 dias e 40 noites no deserto. E se você for ler Mateus capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer: guiado pelo Espírito de Deus, Jesus foi ao deserto. Não foi o diabo, não foi o inimigo, não foi o adversário, não foi o concorrente, não foi a sogra, não foi o cunhado, não foi o vizinho. Foi o próprio Espírito de Deus que conduziu Jesus ao deserto. E o que há no deserto para que Deus nos leve para esse lugar? O deserto nos ensina algumas verdades. E quando a gente aborda essa temática sobre atraídos ao deserto, a primeira coisa que nós queríamos enfatizar em 3 simples lições
é que o deserto nos ensina a dependermos de Deus. A dependermos de Deus. Se você está passando pelo deserto, é porque Deus está querendo te ensinar algo que é essencial. É que Ele é tudo. Que Ele é tudo. E aquele que faz de Deus o seu tudo, sempre receberá tudo de Deus. Amém? A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor teu Deus e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa expressão estribes vem de estribo. Alguém sabe o que é estribo? Estribo é justamente aquela peça de apoio, onde a pessoa se apoia para subir num cavalo. Então estribes é justamente não confie em você, não se apoie em você, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. A grande tendência é as pessoas pararem de confiar em Deus e pensar que foram através dos seus esforços, dos seus méritos, das suas virtudes, das suas qualidades, quando na realidade a Bíblia nos ensina: não se glorie o forte em sua força, o rico em sua riqueza, não se glorie o sábio em sua sabedoria, mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Senhor, faço justiça, juízo e misericórdia, e dessas coisas eu me agrado. Se gloriar nele, reconhecer que tudo vem dele. E quando Deus fazia suas promessas para o povo, dizia: agora não diga que foi o teu braço forte que conquistou e que alcançou todo esse êxito, todo esse sucesso. Então, o deserto existe para nos ensinar a depender de Deus. Ei, se Deus te levou, te atraiu ao deserto, é para que você aprenda a depender dele. De quem você está dependendo? Muitos, diz Provérbios, procura o favor daqueles que governam, mas o nosso favor vem dos céus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É isso que a palavra de Deus nos ensina, porque carro se quebra, cavalo se cansa, mas o Senhor dos Exércitos é o Todo-Poderoso. Amém? Então, depender de Deus, dependência. Interessante, irmãos, que vocês vão se lembrar. Quando Deus tirou o povo do Egito, os escravos com braço forte e com aquela mão amiga, os egípcios ficaram tão vislumbrados que eles começaram a distribuir suas riquezas para os hebreus e começaram a doar seus bens, suas posses, e diziam: aonde vocês forem, construam um templo para o Deus de vocês. Os egípcios simplesmente tiveram uma consciência pesada, porque durante muito tempo os pobres hebreus, os escravos, construíram pirâmides imensas em nome das suas divindades, e para eles era uma questão de honra que suas divindades tivessem um bom lugar. E agora ele viu uma divindade incomparável, suprema, absoluta, toda poderosa, viu Deus dos escravos vencer o maior império da época com piolhos. Deus é irônico, né, gente? Deus é hilário. Deus faz com que os escravos vençam o maior império da época com piolhos. Olha a praga que Deus envia para o povo. Mas o que vem ao caso é que aquele povo sai do Egito rico para ir para onde? Para o deserto. Para que ouro no deserto? Para que tesouros no deserto? Para que riquezas no deserto? Vai comprar o que se não há nada no deserto? Mas Deus leva aquele povo para a grande lição, a lição de dependência. Porque o ouro em si não satisfaz. E aquele povo no deserto, eles viveram dependente de Deus. Comia porque Deus enviava o maná. E o maná esteve presente durante
todos os 40 anos, quando eles pisam na terra de Canaã, cessa o maná. Que coisa incrível, né, gente? Quando eles saem do deserto, o maná cessa. Os codornizes, que eram os pássaros, água fluindo da rocha, águas amargas se transformando em águas doces, uma coluna, como você bem sabe, e uma nuvem. A coluna para proteger o povo de Deus do frio causticante da noite do deserto. A nuvem para proteger o povo do calor durante o dia, do sol escaldante que há no deserto. As temperaturas no deserto, gente, durante o dia chega a 60 graus. E durante a noite fica entre 5 a 10 abaixo de zero. Esse é o clima. Você sabe que aquela região neva. A região de Israel tem neve. Então é frio demais durante a noite e calor durante o dia. E mesmo assim havia o quê? A provisão de Deus no meio do seu povo, para que o povo se tornasse dependente. Se Deus te levou ao deserto, é porque Ele está te ensinando a lição da dependência. Depender dEle. Não depender de estatísticas, de orçamento, de diagnóstico. Depender dEle. Não importa o que o juiz disse, o que o médico falou, a palavra que vai prevalecer é a palavra do Senhor. Depender dEle, depender dEle, depender dEle. É isso que Deus nos faz. Eu já vivi muitos desertos na minha vida. E louvo a Deus, porque é um lugar de passagem. Amém? Você não vai encontrar nenhuma casa edificada no deserto. Você não vai encontrar construções no deserto, porque o deserto é lugar de passagem. Não é lugar para residir, não é lugar para permanecer, é lugar para passar. Então você está apenas passando pelo deserto. Você não vai viver no deserto. Esse deserto não é o teu fim. A tua história não acaba no deserto. Amém? E um dos desertos terríveis que eu vivi foi no seminário. 4 anos confinado naquele lugar. E havia situações que faltava os materiais de higiene pessoal. E eu disse, Deus, está igual o filho pródigo, eu vou voltar para a casa da minha mãe, que até o empregado da casa da minha mãe estão tendo melhor condições do que essa. E as privações eram grandes, e houve um momento que eu e meus amigos escovamos os dentes com sabonete. Não faça essa experiência, não presta. Não faça essa loucura, né? Não tinha creme dental, e agora? Alguém tem creme dental? Não, todo mundo na mesma situação, então já sabe, tem um sabonete ali, colocou o sabonete, que desmantelo. O gosto do sabonete ficou durante uns 3 dias. Mas era crise, era situação complicada lá no seminário, privações e privações, horário para dormir, horário para comer, tudo bem disciplinado. E em alguns momentos a gente viu o agir de Deus. Houve um dia que um pastor bateu na porta e trouxe uma caixa cheia de materiais de higiene pessoal. A gente dividiu entre os 7 alunos que ela tinha e foi uma festa. Foi uma alegria, a gente vendo o cuidado de Deus. Às vezes o pastor Thomas William Ford, um canadense, não encontrava no corredor e perguntava, já pagou? Já pagou? E aquilo era tão constrangedor. E um dia a gente estava preocupado. E de repente eu cheguei lá na secretaria para perguntar como era que estava a situação. Eu disse, olha, como é que está a minha situação financeira aí? E a menina chegou e disse bem assim, um momento. Olhou de novo e disse bem assim, olha, eu não sei explicar, mas um anjo passou por aqui e já pagou o seu débito. Eu o quê? Acho que era 2 meses que estava atrasado, um acúmulo. Pagou. Esse anjo tem nome, eu só não sei quem foi. Mas pagou. Chegou situações a gente tinha permissão para ir no banco. Tinha ido no banco um dia anterior e tinha visto que não tinha nada. E no outro dia, quando eu fui, simplesmente estava justamente o valor da mensalidade. O
cuidado de Deus. Deserto. Se algo que eu aprendi no seminário foi depender de Deus. Depender de Deus. Não fazer com que Deus seja um financiador das minhas loucuras, mas acreditar que, como disse Hudson Taylor, eles pensam, quando a obra de Deus for feita, a sua vontade não permitirá que falte recursos. Então, quando a obra de Deus for feita, a sua vontade vai fazer com que as coisas venham fluir, venham jorrar e venham acontecer. Ei, se você está no deserto, Deus está te ensinando a ser dependente, não da sua posição, não do seu saldo, do seu status, seu extrato bancário, não das suas habilidades, da sua inteligência, da sua influência, nada disso, mas depender dele, porque o deserto é lugar de dependência. Quando Elias estava no deserto, no riacho de Querute, em pleno deserto, Deus enviou os corvos para trazer carne para Elias. Eu fico impressionado com isso, irmãos, porque os corvos se alimentam de carne, mas quando Deus manda, até os corvos obedecem, e eles levaram carne para Elias. Eu fico mais impressionado porque os corvos são animais imundos e impuros, em que o israelita não poderia ter nenhum contato e nunca de modo algum consumir, mas a Bíblia diz que Deus enviou os corvos. Eu fico, por que não mandou as pombas, os pardais? Porque os corvos, e Deus diz, é porque às vezes a salvação vem da onde nós menos esperamos, de quem nós menos imaginamos. É assim que Deus faz. Ele usa até o ímpio para te abençoar. Como algumas situações eu vivi, quando estava construindo a casa, Deus tocou no coração de um ímpio, que bateu na porta da minha casa e me trouxe uma bênção. Uma bênção. E é assim que Deus faz. Maravilhoso é esse Deus. Ele nos ensina a dependermos dele, tá? Esse ímpio é um parente, tá? Não entrando em muito detalhe, que a vida toda não deu uma assistência, mas de repente nesse momento chegou junto quando nós nem imaginávamos. Coisa que só Deus faz. Quando eu digo ímpio também é que não professa a nossa fé. Os irmãos estão entendendo. Eis que atrairei ao deserto. Para quê? Para te ensinar a depender. Segundo, eis que te atrairei ao deserto. Para quê? Para que haja intimidade, gente. Olha só. E falarei ao teu coração. Gente, se naquela época a vida no campo já tinha muito barulho, já tinha muita agitação, imagine hoje a vida urbana. Se naquela época Deus enviava o seu povo para o deserto, imagine hoje. O deserto é lugar de intimidade. Existe muita agitação no dia a dia, muitos alardes, muita zoada, muito barulho, muito ativismo. Aí Deus nos leva para o deserto, um momento de solitude, um momento a sós com Deus, você e Deus, Deus e você, sem interrupções. Aí é nesse deserto das aflições, no deserto da dor, no deserto da angústia, no deserto do desespero, no deserto do medo, no deserto da doença, no deserto da enfermidade, é que você busca Deus, porque você sabe que somente Deus pode lhe recorrer. Aí é nessa hora que você está sensível, porque o deserto ele quebranta o coração do homem. Aí nesse momento você está sensível, aí você vai discernir a voz de Deus. Você vai entender a voz do Senhor falando contigo e sempre te chamando para mais perto. Mais perto. Mais perto. Foi no deserto, meu irmão, que o povo recebeu os 10 mandamentos. Foi no deserto que Deus revelou o seu nome. Foi no deserto que a glória de Deus desceu, que o monte Moriá se estremeceu. Foi no deserto. Foi no deserto. As maiores revelações, as maiores provisões de Deus aconteceram no deserto. E as maiores revelações de Deus ocorreram no deserto. No deserto ele diz a Moisés, eu sou o que sou. No deserto ele dá as tábuas da lei escrita pelo seu próprio dedo. No deserto ele se revela de uma maneira
tão íntima, tão pessoal, porque deserto realmente é lugar de intimidade. Eu não sei qual tipo de deserto você está vivendo, ministerial, espiritual, financeiro, material, físico, não sei. Mas é nesse lugar que Deus vai falar contigo. Te levarei ao deserto e falarei ao teu coração. Prepara o teu coração. Se você se encontra no deserto, prepare o seu coração, porque Deus te levou a exatamente esse lugar para que Ele possa falar contigo e você não venha confundir a voz de Deus com a voz de homens. Para que a gente não venha confundir a voz de Deus com a voz de homem, porque às vezes a esposa está falando, mas você não está ouvindo. Os pais estão falando, mas você não está ouvindo. Às vezes a família, parente está falando, você não está ouvindo. O pastor está gagado de falar. Você não está ouvindo. Aí Deus, espera aí, venha cá para o deserto para que você não venha confundir minha voz com a voz dos homens, para que você venha entender que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então atrairei ao deserto e no deserto falarei contigo. Olha, interessante, gente, vamos um pouquinho à frente, Oséias capítulo 13, versículo 5. Quando eu digo deserto é lugar de intimidade, olha o que Deus nos diz em Oséias 13, 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Sabe por que Deus te leva para o deserto? Sabe por quê? Ele quer te conhecer. Isso parece até um absurdo, sendo Deus onisciente, em sua presciência, Ele conhece tudo que existe e tudo que vai acontecer. É claro e é óbvio. É apenas uma maneira de Deus se expressar para que nós venhamos entender. É no deserto que Ele vai nos conhecer. Ou seja, é no deserto que nós nos conhecemos. É no deserto. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Só sabe valorizar a chuva quem já peregrinou no deserto. Só sabe valorizar o monte quem já desceu nos vales. É assim que Deus faz, né? Deus pega José, coloca no cárcere, nas prisões, para depois colocá-lo no trono. Ele vive esses estágios da vida. Antes de ser honrado, é humilhado. O diabo engrandece para depois humilhar. Deus, ao contrário, Deus humilha para depois engrandecer. Para que você não venha esquecer suas origens, suas raízes, para que você não venha esquecer suas pegadas, seus vestígios, para que você não venha esquecer sua história. O que é que Deus faz com Davi? Passa 13 anos fugindo, foragido, lutando pela sua própria vida, e torna esse fugitivo, foragido, em um dos maiores reis de Israel. O interessante é que ele aprendeu a ser o maior combatente de guerra justamente no momento que ele estava foragindo. Ele era um foragido. José aprendeu a ser o maior administrador, não foi quando ele estava no trono, foi quando ele estava no cárcere. Você está entendendo isso? É no deserto que Deus te prepara. Deus forja o teu caráter. Deus vai lapidando as tuas virtudes e a tua essência. É no deserto aonde você é confrontado. Assim como o fogo refina o ouro e purifica a prata, assim é o deserto na vida de um cristão. É onde Deus tira todas as impurezas, todas as imundícies, todas as sujeiras, onde Deus tira todas as arestas que existem na sua vida. É no deserto. E no deserto você aprende a ter intimidade com Deus.
Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eis que atrairei e levarei ao deserto, e no deserto falarei ao coração. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus sem antes passar pelo deserto. Amém? Por fim, terceiro e último lugar. Deserto é lugar de, me ajude a lembrar, dependência. Segundo, intimidade. Terceiro, vamos para Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. O que é que há mais no deserto, pastor? Versículo 2, olha só. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Essa expressão final, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Deserto é um lugar de obediência, meu irmão. É no deserto que você aprende a obedecer. É no deserto. E deixa eu te dizer algo. Você é tão especial para Deus que Deus prefere frustrar os teus sonhos do que perder a sua vida. É por isso que Ele te leva para o deserto. Aí no deserto você vai ser revestido, assim como Jesus foi revestido no deserto para enfrentar o diabo e dizer a ele: está escrito, está escrito, está escrito. Recorrer à autoridade da palavra e nunca ceder aos caprichos da carnalidade. Foi no deserto que Jesus foi revestido, e nós aprendemos que o deserto é um lugar que Deus nos ensina a obedecer. Aquele povo sai do Egito tão impuro, tão contaminado com a idolatria, com a feitiçaria que existia naquela terra pagã, que foi necessário agora conhecer a Deus no deserto e aprender a obedecer a Deus no deserto. O texto não acaba aí não, gente, que esse texto é lindo demais, sabe? Eu não sou masoquista não gosto de sofrer não, mas quando eu leio esse texto eu me emociono. Eu me emociono porque eu vejo Deus nos colocando no centro cirúrgico e amputando tudo aquilo que nos faz mal. Veja o versículo 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais os conhecias, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4: Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Aí, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Como um pai disciplina o seu filho. Versículo 6: Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e temeres. Agora versículo 15 e 16: Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água,
e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Olha essa parte terminando essa versão, para nos teus últimos dias te fazer o bem, te fazer o bem, te fazer o bem. Isso não é para o teu mal. Toda essa aflição, toda essa dor, não é para o teu mal, é para o teu bem. É para o teu bem. Porque assim como um pai corrige ao seu filho, o Senhor nos corrige. É para o teu bem. Você que foi atraído ao deserto, olha para mim. Deserto é lugar de depender de Deus, de viver uma vida de total dependência do Senhor. É uma vida de intimidade e é uma vida de obediência. Tem suas privações? Tem, mas também tem suas provisões. Tem suas provações? Tem, mas também tem suas promoções. Tem suas aflições? Tem, mas também tem as suas revelações. Porque Deus só prova aquele que quer aprovar e só aprova para promover. Eu não conheço um homem que foi promovido por Deus sem antes ter sido aprovado por Deus, e não conheço um homem que tenha sido aprovado por Deus sem antes ter sido provado por Deus. Está sendo provado? É para ser aprovado. E quando você for aprovado, se prepare. Você vai ser promovido. Isso é o deserto. Terapêutico, pedagógico, até mesmo porque a didática de Deus é diferente. Eu costumo dizer isso sempre. No mundo secular, a gente se submete primeiro a uma lição, depois a gente faz a prova. Não é verdade? Com Deus é diferente. Primeiro vem a prova, depois vem a lição. Aí Jesus diz: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. O que Ele está fazendo hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. É para o seu bem, não é para o seu mal. Agora deixa eu te dizer só isso. Deus fala isso com Oséias, representando a nação de Israel. E Deus considera ela como uma meretriz. Uma meretriz que se deita com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, e depois volta para a casa do seu marido. E o que Deus está dizendo à nação de Israel é que eis que eu atrairei e te levarei ao deserto e falarei ao teu coração. Esse é o contexto do livro de Oséias. Um homem que casou com uma meretriz, que casou com uma prostituta, que casou com uma adúltera. Deus pediu para que ele casasse com essa mulher. E ela ia e traía ele. E ele dizia: Deus, e agora? O que é que eu faço? Deus: vá lá, pegue ela, abrace ela e traga para dentro da sua casa. E isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ela saía, traía, ele ia lá, botava ela dentro de casa, dava banho nela, bêbada, cuidava dela, botava novas vestes nela. E Deus sempre dizia: faça isso. Teve um momento que Oséias disse: Senhor, não aguento mais.
Aí Deus diz bem assim: Oséias, eu te pedi para fazer tudo isso, para ensinar a nação de Israel que é dessa mesma forma que eles me tratam. E é dessa mesma maneira que eu me sinto. Sempre de braços abertos para acolher o meu povo, para receber e aceitá-lo, para curar suas feridas, para limpar suas sujeiras, para colocar o alimento sobre essa mesa. Deus diz a Oséias: eu também não suporto mais. Eis que atrairei e levarei ao deserto, e no deserto falarei ao seu coração. O mais surpreendente aqui é que Deus não diz: eu vou levar o cativeiro babilônico, eu vou levar o cativeiro persa, o cativeiro assírio. Não, eles não vão viver mais no cativeiro. Eles vão diretamente para o deserto, onde não tem nada e não tem ninguém. E ali eu falarei o coração. A verdade que há por trás dessa narrativa é que Deus levou o seu povo para o deserto. Mas depois que o povo de Israel voltou do deserto, nunca mais na história se ouviu falar de um judeu se tornar idólatra. Nunca mais na história se ouviu falar de um judeu se curvar perante imagens de escultura, seja Baal, Dagom, Moloque, seja qualquer divindade existente daquela época. Nunca mais aquele povo realmente foi curado, aquele povo realmente foi sarado. E foi sarado e curado porque passou pelo deserto. Meu irmão, Deus está te levando para o deserto para te curar, para te sarar, para limpar definitivamente todas as feridas que existem em você, todas as sujeiras. Eu não sei o que te atormenta, mas eu tenho certeza que o deserto será uma escola de Deus em sua vida. O deserto será um lugar pedagógico de Deus na sua história. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. O deserto vai passar, meu irmão, e você nunca mais será o mesmo. Eu agora preciso encerrar. E por gentileza, volta lá, Oséias capítulo 2, versículo 14. Eu não posso encerrar sem ler o que aconteceu depois. Não posso encerrar, seria loucura. Portanto, eis que atrairei e levarei para o deserto e lhe farei o coração. Versículo 15. E lhe dareis as suas vinhas dali, e vale de Jacó por porta de esperança. E ali responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu do Egito, como no dia em que subiu da terra do Egito. Agora o próximo versículo, olha só. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais de Baal, meu Baal. Deus quer casar contigo, meu irmão. Essa é a notícia. Deus quer casar contigo. Deus quer casar contigo. E não importa o que fizeram de você, não importa o que você viveu, o que você sofreu, aonde você andou, com quem você saiu, para quem você se despiu, não importa com quem você se deitou, o contexto é esse. Deus está dizendo: eu quero ser o teu marido, eu quero ser o teu marido, eu quero te acolher, eu quero te abraçar, eu quero te assumir. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.